Perguntaram aqui para mim para que eu falasse um pouco sobre desprezo aos pobres, se hoje em dia existe desprezo aos pobres dentro das instituições religiosas de um modo geral. A Bíblia, meus queridos, ela aborda o tema do desprezo aos pobres em várias passagens, enfatizando a importância da justiça social e do cuidado com os menos favorecidos. Vou trazer para vocês aqui algumas referências bíblicas e exemplos contemporâneos de desprezo aos pobres. Número 1. Está escrito em Provérbios 14:31. Estou usando a versão NVI. Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas quem tem compaixão dos necessitados honra-o. Provérbios 14, versículo 31. Outro versículo. Quem fecha os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Vemos este versículo em Provérbios, capítulo 21, versículo 13. Um outro versículo, também ali em Provérbios, capítulo 14, versículo 31, está escrito assim: O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Vamos citar alguns exemplos contemporâneos de desprezo aos pobres. Existe a desigualdade econômica. Em muitas partes do mundo, há uma disparidade econômica significativa entre os ricos e os pobres. Políticas que favorecem os mais ricos ou discriminam os menos favorecidos podem ser consideradas formas de desprezo aos pobres. Isto pode incluir cortes em programas de assistência social, falta de acesso à educação e saúde de qualidade para os pobres, entre outros. Em várias sociedades, os pobres muitas vezes são estigmatizados e marginalizados. Isto pode se manifestar em várias maneiras, como discriminação no mercado de trabalho, acesso negado à moralidade, acesso negado à moradia adequada ou tratamento injusto pelo sistema judicial. O desprezo implícito ou explícito contra os pobres perpetua o ciclo de desigualdades e injustiça social. Também existe a falta de empatia e solidariedade. Em muitos contextos, as pessoas podem demonstrar falta de empatia em relação aos pobres, ignorando ou minimizando suas lutas e necessidades. Isto pode se manifestar em atitudes de indiferença em relação à pobreza, falta de apoio a políticas públicas que visam a redução da pobreza e até mesmo em atitudes de hostilidade. Esses são apenas alguns exemplos contemporâneos do desprezo aos pobres, que podem ser divulgados em diversas sociedades ao redor do mundo. É importante considerar essas questões e trabalhar em direção a soluções que promovam justiça social e respeito para a dignidade de todos os seres humanos. Agora nós vamos citar 4 exemplos que acontecem, infelizmente, dentro das igrejas mundo afora. Dentro das igrejas, onde se prega a mensagem de amor ao próximo e solidariedade, infelizmente também podem ocorrer situações que refletem desprezo pelos pobres. Aqui estão 4 exemplos. Exemplo número 1, a exclusão social. Algumas igrejas podem inadvertidamente ou intencionalmente excluir os pobres de participar plenamente da comunidade. Isso pode ocorrer através de práticas como eventos ou atividades que incluem custos significativos para participar, excluindo assim aqueles que não possuem os recursos financeiros para participar. Também há o julgamento e estigmatização. Dentro de algumas igrejas, pode haver uma tendência de julgar ou estigmatizar os pobres por sua situação econômica. Isto pode se manifestar em comentários ou atitudes que implicam que a pobreza é resultado da preguiça ou falta de fé, ignorando as complexidades das situações individuais. Número 3. Um foco excessivo na prosperidade material. Algumas tendências podem enfatizar a teologia da prosperidade, que promove a ideia de que a vitória de Deus se manifesta principalmente na forma de sucesso financeiro e material. Isto pode levar a uma marginalização dos pobres, pois são vistos como falhando espiritualmente por não alcançarem a mesma prosperidade material. Priorização de investimentos em edifícios de luxos. Em algumas igrejas, uma quantidade desproporcional de recursos financeiros podem ser dedicada à construção e manutenção de edifícios extravagantes ou à compra de itens de luxo para o conforto dos membros mais abastados. Esses exemplos destacam-se até mesmo dentro de ambientes religiosos, onde espera que os valores de amor, compaixão,
sejam igualmente priorizados. Ainda podem ocorrer situações que refletem um certo desprezo ou falta de atenção necessária aos pobres. Assim nós observamos que infelizmente existe sim, no meio de algumas religiões, algumas igrejas, essa tendência de menosprezar, inferiorizar, desprezar o pobre, sendo que há mandamentos explícitos, como acima já foi mencionado, da importância que nós temos que ter em termos de compaixão com os menos favorecidos, lembrando que Jesus mesmo disse que os pobres sempre estariam conosco e que nós deveríamos sempre cuidar dos pobres, sempre cuidar daquele que tem menos condição financeira, menos condição intelectual, condições de estudo, condições sociais, porque fazendo nós assim, estamos fazendo a Cristo, porque Ele mesmo disse que se fizermos algumas coisas aos pequeninos do Senhor, estaríamos trazendo ao Senhor. E quem são esses pequeninos? São só os pobrezinhos? Evidentemente que não. Há muitas pessoas que têm uma vida abastada financeiramente e são pessoas humildes, pessoas segundo o coração de Deus, assim como Davi era um homem muito rico, um rei muito rico, mas era um homem segundo o coração de Deus. E como existia na época de Cristo, existe até os dias de hoje, sempre existirá, pessoas que muitas vezes são menos favorecidas financeiramente, mas são arrogantes, petulantes, pisam em cima das pessoas, não têm humildade, são prepotentes. Então nós devemos de todas as formas batalharmos para que esta natureza pecaminosa não venha entrar na nossa mente, no nosso coração, e nós venhamos a normalizar todas as coisas. Nós temos que ser crentes em Cristo Jesus, crentes na sua palavra. Ser crentes na Escritura Sagrada significa nós fazermos aquilo que ela nos manda, obedecermos à voz de Deus, obedecermos à palavra de Deus. Que Deus abençoe você e abençoe a sua família também. Se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva e compartilhe com sua família e com seus amigos. Deus abençoe e até a próxima oportunidade.